Deus abençoe os irmãos. Nós temos agora, em paralelo, acontecendo ali a nossa EBD de verão com as crianças também. E hoje a gente vai aprender vários princípios na palavra de Deus, de acordo com o tema que nós estabelecemos, que é levante e resplandeça. Levante e resplandeça. Nós temos em Isaías, capítulo 60, esses versos, né? Isaías, capítulo 60, você pode abrir aí. Isaías 60, para a gente partir desse princípio, partir dessa palavra, a fim de aproveitarmos ao máximo nosso tempo. Isso, é que a versão NVI, se tiver Almeida, pelo menos para esse, tem a versão Almeida, pelo menos para esse versículo, aí a gente conhece mais. Vamos ler então? Levanta-te e... Espera aí, tem alguém aí? Espera aí, deixa eu ver se eu estou vendo. Vamos lá? Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do... vai nascendo sobre ti. Levanta-te e resplandece. Essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado. Nós fomos criados por Deus exatamente com esse propósito. A vida cristã, irmãos, é sempre um chamado à mudança. No momento em que nós, como cristãos, acreditarmos que já alcançamos aquilo que temos de alcançar, nós estamos amarrados por mentiras. No momento em que nós acreditarmos que não há mais o que aperfeiçoar, nós estaremos amarrados no engano, presos, amordaçados, porque a vida cristã, ela é de desenvolvimento, é de aperfeiçoamento, é de crescimento. O próprio apóstolo Paulo, ele diz em um dos seus textos, uma das suas cartas, né, que ele não acredita ter alcançado a perfeição. Ora, o homem que escreveu 60% do Novo Testamento, o homem que é o exemplo de missões para nós hoje, que é um dos maiores teólogos e filósofos da história da humanidade, ele diz: eu acredito que não alcancei a perfeição. E é óbvio, porque o único perfeito é Jesus. O próprio apóstolo Paulo está dizendo: eu estou me esforçando para desenvolver-me, para que eu alcance aquilo para o qual eu fui salvo. E assim também nós temos esse chamado de aperfeiçoamento, temos esse chamado de crescimento. Porém, nós acreditamos que não basta uma mudança de comportamento. Hoje, há uma linha da psicologia muito bem estabelecida que define e analisa os comportamentos para que a gente consiga mudar alguns hábitos. Há essa forma de modelagem do nosso cotidiano, das nossas atitudes. É o exterior. Existe um filme antigo, eu não sei se ele ainda está disponível, chamado Laranja Mecânica, onde um jovem que era malfeitor, um jovem que tinha vários problemas de comportamento, foi submetido a uma terapia onde ele tinha que passar por algumas situações que, ao ver aquilo que ele fazia, era provocada uma sensação de mal-estar nele. Então, por exemplo, se ele visse uma pessoa sendo agredido, que antes para ele era até prazeroso, agora os médicos, né, davam choques nele e às vezes davam algum tipo de medicamento para que ele começasse a se sentir mal ao ver aquilo. E ao sair desse tratamento ele já não conseguia mais praticar o mal. Porém, o coração dele ainda desejava fazer o mal. Porém, o coração dele ainda desejava praticar aquilo.
mas nos impulsos ele passou a não mais conseguir nas suas atitudes. Então perceba, a vida cristã é um chamado para uma mudança que acontece continuamente no interior e ela é refletida no exterior. E é por isso que a nossa jornada para levantar e resplandecer, obviamente, precisa começar no arrependimento, na mudança de vida, para que aquilo que Deus tem para nós possa acontecer de verdade. Então, nosso chamado aqui é da morte para a vida, por isso é o levantar, por isso é a mudança de posição, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e como mortos nós estávamos deitados, prostrados. Então Deus agora diz: ei, você que foi salvo por Jesus, ei, você que recebeu a vida de Cristo, você que creu para a salvação, levante-se. Você não pode mais estar deitado como o mundo está deitado, você não pode mais estar brincando de funerária, você não pode mais ficar brincando de funeral aqui. Está na hora de levantar, porque você não é mais desse contexto. O seu contexto agora é para se levantar, tomar a sua posição. Levanta-te, Jesus disse isso para tantas pessoas: levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta-te, assuma uma posição. Pedro e João disseram para aquele coxo, aquele homem coxo ou aleijado de nascença, disse para ele: olha, eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou, levanta-te e anda. A igreja tem esse chamado de fazer as pessoas levantarem no espírito, ativando a fé, levantarem na sua alma, trazendo esperança, e levantar no corpo, trazendo força, renovo e saúde também. Portanto, a igreja precisa manifestar exatamente esse chamado de transformação. Nos levantamos com Cristo para transformar vidas. Nos levantamos para levantar os outros. Nós precisamos estar de pé. Nós cantamos essa canção, né? Estamos de pé. Para que nós fomos colocados em pé? Para levantar os outros. Então, levantar e resplandecer. Obrigado. Respondendo então ao grande chamado de Deus para transformar o mundo. Então nós vamos partir do seguinte princípio: Deus me fez para isso. Deus me criou com esse propósito. Eu fui criado para quê? Vamos lá. Criado para fazer diferença. Não é possível passar os nossos dias acreditando que é só isso. Não é possível passar os nossos dias pensando que as atividades do dia a dia elas resumem a nossa vida. Talvez cuidar dos filhos. Hoje é que dia? Hoje é dia 9. Os boletos estão chegando, não é verdade? Os boletos estão chegando. Se os que já chegaram estão para vencer, dia 10 é um dia onde o boleto começa a vencer, não é verdade? Então você chega à conclusão: será que a vida é isso? É trabalhar, é cuidar de criança, é dar atenção para o marido, para a esposa, é de vez em quando passear, é de vez em quando aborrecer, é de vez em quando dar umas boas gargalhadas. Será que a vida se resume a isso? Nós temos muitos compromissos, nós assumimos muitas atividades. E entenda uma coisa: muito do que a gente faz, nós fazemos porque precisamos. Outras coisas nós fazemos porque alguém nos inspirou a fazer. Há ainda aquelas coisas que nós fazemos porque nos sentimos obrigados. Quem aqui bate aquele almoço e fica esperando assim: rapaz, eu estou doido para essa louça ficar suja, eu estou doido para essa pia encher até em cima para eu lavar, vou ficar aqui, ó,
lavando, vou botar a Cassiane para tocar, não é isso? E vou lavar essa louça todinha. Quem aqui, olha, eu acho que ninguém, a gente faz porque precisa fazer, se ninguém fizer dá problema. Tem que fazer muitas atividades. Agora, outras coisas nós fazemos porque nós gostamos. Então há muitos tipos de comprometimento, mas nem todos têm o mesmo propósito. E nem todas as coisas que nós fazemos nos dão a mesma sensação ou satisfação. E aí eu quero dividir aqui, compartilhar entre dois tipos de coisas que nós fazemos. A primeira delas é aquilo que nós fazemos como meio de vida. Repita comigo, como é que é? Meio de vida. O que é meio de vida? É aquilo que eu faço para viver. Meu meio de vida é o meu trabalho, é o que eu preciso fazer para me sustentar, é o que eu preciso fazer para organizar as coisas da minha casa. O meio de vida é aquilo que eu faço para, de alguma forma, garantir o meu futuro, contribuir com o meu futuro. O meio de vida são as atividades que nós fazemos para ter um conforto. Você pode colocar aqui no meio de vida o seu trabalho, pode colocar aqui no meio de vida as atividades que você tem que fazer rotineiramente, tem que fazer compra no supermercado. Então, é uma atividade que tem a ver com o seu meio de vida, porque se você não tiver o que comer, você não vai ter vida nenhuma, você vai morrer. Então, aquilo que garante a sua sobrevivência, aquilo que garante o seu sustento, é conhecido como meio de vida. Agora, perceba uma coisa, o meio de vida pode não ser aquilo que traz significado, sentido para você. Mesmo que você goste muito do seu trabalho, na verdade, eu acredito que nós aprendemos a gostar do trabalho por causa da recompensa que o trabalho dá, não é verdade? No final do mês, nós recebemos um dinheirinho. Há tantas pessoas que trabalham em atividades porque têm um bom salário. Há tantas pessoas que trabalham em atividades porque aquela é a única atividade que ela consegue ser remunerada. Faz sentido aí para você? Olha o meio de vida. Há muitas dessas atividades que nós fazemos, mas infelizmente elas não trazem sentido. Olha, mesmo que você receba um grande salário, mesmo que você consiga fazer algo como meio de vida, que te garanta muita prosperidade, talvez não seja isso que realize você. Há tantas pessoas que conseguem construir um patrimônio tão grande com o seu meio de vida, mas continuam insatisfeitas, sem nenhum sentido na sua vida. Mesmo que seja um cristão, mesmo que seja crente, fiel, às vezes um cristão até atuante, mas olha para o seu trabalho, olha para o seu meio de vida e continua sentindo-se sem ânimo, ou sem uma perspectiva, ou não consegue perceber naquilo uma satisfação, um alento para a sua alma. E é por isso que nós temos uma outra categoria, que não é somente o meio de vida, mas a missão de vida. Então entenda, você tem coisas que faz para viver, é o meio de vida, mas tem algo que você nasceu para fazer, é a sua missão de vida. E é essa missão de vida que traz sentido e significado para o seu coração. Deus criou você com um propósito, Deus criou você para fazer diferença, Deus criou você para empreender, para ter um meio de vida, mas perceba que Deus criou você com uma missão de vida. Mesmo que no seu meio de vida você não se realize plenamente, nós temos oportunidade e privilégio de realizar a nossa missão de vida.
É aqui que a nossa vida começa a encontrar sentido. É aqui que a nossa vida começa a se encher de alegria. E entenda uma coisa muito interessante: a sua missão de vida muitas vezes não traz recompensa financeira. Muitas vezes você tem o seu meio de vida para custear a sua missão de vida. Posso dar um exemplo simples? Ontem concluímos o Promifé. Quanto vocês ganharam no Promifé, Tia Cícera? Quanto que foi o salário de cada um lá? 36. O salário foi 36 vidas. Olha só, 36 vidas. Mas o bolsinho não caiu nem um pix, tia? Não caiu o pix só celestial, né? Caiu o pix do céu. Mas esses irmãos pagaram um preço para estar lá. Pediram folga no trabalho, pegaram um tempo que tinha lá para poder ficar de folga. Alguns aproveitaram as férias da escola. Usaram o meio de vida para custear a missão de vida. E saíram de lá satisfeitos. Ontem nós fizemos o culto lá de encerramento. Uma benção, todo mundo alegre, todo mundo feliz, todo mundo satisfeito. E eu acho que 90% ou 100% estão aqui hoje. Eu acho que todo mundo que estava lá, que estava trabalhando a semana toda, está aqui hoje. Porque a missão de vida muitas vezes é aquilo que nós pagamos para fazer. É isso que confirma no nosso coração que nós vivemos por algo maior. É a nossa missão de vida que faz a gente ter a alegria de acordar cedo, faz a gente ter a alegria de dormir tarde. É a nossa missão de vida que dá sentido para nós. E quando nós conseguimos unir o meio de vida com a missão de vida, é maravilhoso. Há tantas pessoas que nos negócios descobrem um chamado de Deus para fazer ali a sua missão de vida. Há tantas pessoas que numa profissão descobrem o chamado de Deus, a sua missão de vida. Há muitas maneiras de você convergir uma com a outra. Mas, para a maioria das pessoas, essas duas coisas não acontecem. Então é preciso entender que há um comprometimento maior, há um envolvimento maior, porque nós precisamos equilibrar o nosso meio de vida e a nossa missão de vida. Você lembra o que Jesus disse para Pedro, quando ele estava lá pescando? Jesus chamou então os seus primeiros discípulos. Pedro, que era um pescador, a missão de vida de Pedro, o meio de vida de Pedro era pescar, era o que ele fazia para viver. Mas Jesus disse para ele: a partir de agora, você será pescador de homens. Ele encontrou em Jesus a sua missão de vida. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem uma missão dada dos céus para cumprir. Eu gosto muito de tecnologia. Eu trabalho muito com a tecnologia. Eu gosto de poder oferecer soluções, gosto de pensar e aplicar muitas coisas da tecnologia. Eu muitas vezes viro noites. Essa semana, então, eu virei noites trabalhando, lidando com vários problemas na questão da tecnologia, no trabalho. Foi uma semana intensa demais nesse sentido. Eu gosto de fazer isso, mas a hora de parar, a hora de pensar, a hora de ministrar um estudo, a hora de preparar um estudo, é muito especial, é muito mais especial. Vale muito mais a pena do que qualquer outra coisa. Entenda, você tem o seu meio de vida, mas a sua missão de vida é diferente, é aquilo que vai dar sentido para você. Então todos nós temos uma missão divina, todos nós temos um chamado de Deus para cooperar com Ele. O próprio Deus está numa missão, o próprio Deus está envolvido em um trabalho, e está chamando a gente para trabalhar com Ele. A nossa missão de vida, ela precisa se encontrar com a missão de Deus na face da terra. Foi Jesus quem disse: olha, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também.
eu trabalho também. Eu sei que nós temos nossas atividades, nós temos muitos compromissos, mas a maior alegria que alguém pode ter é no final do dia se assentar com a sua família, conversar e fazer aquela pergunta: sabe o que eu fiz hoje? Sabe o que eu fiz hoje? Hoje eu trabalhei em parceria com Deus para mudar o mundo. Hoje eu trabalhei em parceria com Deus para fazer a diferença na vida das pessoas. E por mais que a gente esteja muito cansado do nosso meio de vida e de tantas coisas que nós fazemos, o nosso coração continua desejando fazer algo que traga sentido, fazer algo que tenha significado, trazer algo que nos faça ir além da nossa própria existência. Há esse desejo no nosso coração, porém, muitas vezes ele é sufocado pelo nosso egoísmo. O desejo de fazer diferença, o desejo de ser sal, o desejo de ser luz, o desejo de levantar e resplandecer, e eu creio que todos nós temos. Muitas vezes ele é sufocado com argumentos enganosos. A gente começa a dizer: mas eu sou tão ocupado. Ah, mas lá tem o pastor para fazer. Ah, lá tem tanta gente competente para realizar. Ah, mas olha, outro vai poder fazer no meu lugar. Na verdade, você é que precisa descobrir, você é que precisa colocar a mão na massa, para o seu próprio bem, para a sua própria alegria, para se realizar na sua missão de vida, fazendo a missão que Deus lhe chamou e te criou para fazer, porque o próprio Deus está em missão. Quantos, sejam pessoas que tenham sucesso profissional, sejam pessoas que estão bem estabelecidos na vida, ou pessoas que estão começando agora, para um momento assim para se perguntar. Eu queria que vocês fizessem essas perguntas aí. Como seria uma vida que realmente fizesse sentido? Você já parou para pensar nisso? Como que é viver para além de si mesmo? Viver para o outro, viver para o próximo, viver para além da sua própria existência. Aliás, você tem algum motivo para viver? Algum motivo que te dá realmente aquela vontade de se levantar e fazer aquilo que tem que ser feito? Essa é uma boa pergunta, e certamente a resposta para essa pergunta está na sua missão de vida, porque você foi criado para fazer diferença, porque você serve a um Deus que faz diferença no mundo, e nós somos chamados então a trabalhar com Ele. E de onde nós podemos ter esse exemplo maior? Lá em Filipenses, no capítulo 2, eu quero ler alguns versículos com você. Abra sua Bíblia aí também, Filipenses capítulo 2. Ajuda seu irmão aí do lado aí, dá aquela cutucada para disfarçar, para ele dar aquela acordadinha, fala: tudo bem, meu irmão? Voltou, aterrissou. Vamos lá, Filipenses capítulo 2. Olha o que diz a palavra de Deus. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses
dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha o que diz o apóstolo Paulo: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para o que é dos outros. Jesus, ele nos deu esse exemplo, ao atentar não para a glória que ele tinha, mas para atentar em nós, em nossa necessidade, para colocar a sua atenção, projetar o seu amor em nós. Ele não atentou nem para si, nem para a própria glória, ele foi capaz de esvaziar-se para vir até nós. E esse é um exemplo de servir. Muitas vezes nós nos consideramos maiores do que certas tarefas, Juan. Muitas vezes nós nos consideramos mais importantes do que alguma coisa que precisa ser feita. E muitas vezes é verdade. Há muitas tarefas que para nós são pequeninas, são fáceis. Há tarefas as quais nós achamos indignas da nossa participação. Mas Jesus, ele deu o exemplo. Ele se esvaziou e ele veio até nós. Olha o que diz o próprio Jesus em Marcos 10. Ele disse: o Filho do Homem, ele não veio para ser servido. O Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida. Jesus, ele se esvaziou e veio até nós para servir, para fazer por nós algo que mais ninguém poderia fazer. Portanto, aqui está o exemplo, irmãos, para mim e para você. O exemplo de que há algo que precisa ser feito e nós somos as pessoas chamadas para fazê-lo. Há algo que precisa ser realizado e nós somos as pessoas que precisam se comprometer com isso, na missão divina, fazendo com que a nossa vida esteja a serviço do Senhor. Quando a Bíblia fala do Filho do Homem, ela está fazendo com que a gente se identifique com Jesus. Quando a Bíblia fala de Filho do Homem, ela está fazendo com que a gente entenda que Jesus é um exemplo para ser seguido por cada um de nós, seres humanos, cada um de nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quer fazer com que a sua vida tenha sentido? Siga o exemplo de Jesus, envolva-se na missão de Deus, comprometa-se para que você descubra qual é a sua missão de vida e se realize nela. Amém? Amém? Eu quero aqui abrir um espaço só para te dizer o seguinte: se você quiser anotar para fazer uma pergunta, logo no final eu vou abrir esse espaço para quem tiver alguma pergunta, alguma pontuação para fazer, tá bom? Então, se você quiser preparar aí o seu questionamento, tiver algum apontamento, tá bom? Logo no final a gente vai ter essa oportunidade, porque nós estamos nesse estudo que é importante demais. Então, se você tiver alguma dúvida, eu creio que a gente vai contribuir e trazer uma melhor compreensão sobre isso, tá bom? Amém? Então, Jesus é o nosso maior exemplo, e a partir disso, a gente tem nele essa lição: dar é melhor do que... Então fale bem alto aí, vamos lá? Vamos de novo, porque teve gente que começou atrasado. Vamos lá, 1, 2, 3. Isso. E entenda o seguinte: Deus é aquele que serve, Deus é aquele que doa, Deus é aquele que entrega
entrega. Olha que coisa poderosa, que coisa maravilhosa. Quando a gente fala de El Shaddai, a gente está falando do Deus que dá, que doa, o Deus, na verdade, que transborda, o Deus que sustenta, que nutre. Olha que coisa poderosa é ser filho do Deus El Shaddai, o Deus que serve, o Deus que é base para a nossa vida. E aí a gente pode ser exemplo também, servindo. Agora, uma coisa que preocupa é que, diferente do exemplo de Jesus, que serve, diferente do exemplo do Pai, que é aquele que dá, que nutre, o diabo quer ser servido. Sempre que o sentimento de querer ser servido está presente, é preciso abrir um alerta. Um sinal precisa acender na nossa mente e no nosso coração. Sabe quem disse assim: eu vou te dar tudo se você se ajoelhar para me adorar? Quem disse isso? Assinado Satanás. Se você se prostrar e me adorar, se você fizer aquilo que eu quero, eu vou te dar tudo. Foi a proposta de Satanás, do diabo, para Jesus. Enquanto nós temos um Deus que serve, um irmão mais velho, Jesus, que deu o exemplo de servir, nós temos em contrapartida o espírito do mundo, que tenta colocar em nós o desejo de ser servido, o desejo de ser paparicado, o desejo de ser adorado, o desejo de ser, idolatrado, atendido de tantas maneiras. Ah, que preocupação é! E o pior disso é que a nossa vida não tem propósito quando ela gira em torno de nós mesmos. A nossa vida não tem sentido quando vivemos para a nossa própria vontade, a gente perde a paixão de viver quando nós vivemos para as nossas necessidades. Não é à toa que hoje a gente tem a indústria do entretenimento crescendo de forma assombrosa no mundo, porque alguém que não tenha propósito, alguém que não tem sentido para viver, vai querer buscar entretenimento em tantas coisas. Não estou dizendo que você não tem que assistir umas séries, olha, é tão bom, de vez em quando tem uma série boa, eu e André, a gente senta para assistir alguns episódios, e é bom aquela série que está lançando, que aí você só consegue ver uma por semana, e aí você assiste, né? Porque maratonar negócio de série é um negócio complicado. Não é isso aí, série que já passou, tem que ter muita disciplina para assistir. Mas, quando a gente se sente entediado, quando a gente não tem nada para fazer, a gente vai para o entretenimento. Você já reparou que, hoje em dia, os chamados reality shows, que mostram a vida real, são os que fazem maior sucesso? Já reparou como nós estamos consumindo as redes sociais com uma avidez, com uma fome muito grande, para ver o que se passa na vida dos outros? Repara só, como nós estamos perdendo a paixão para viver, e isso se revela na nossa busca por sentido na vida dos outros. Veja se esse não é um grande problema na nossa sociedade. Pessoas sem paixão, procurando um motivo para viver. E às vezes o motivo está na moda, o motivo está nas novidades, o motivo às vezes está em tantas atividades, aqui ou ali, em referências, em modas, em pessoas que parecem ter algum tipo de importância. Dar é melhor do que receber. Jesus disse: quem perder a sua vida vai encontrar, e quem entrega a sua vida para servir os outros vai encontrar um motivo para
viver. Quem entrega a sua vida em serviço aos outros encontrará um motivo para viver. Até aqueles que parecem não ter nada, em algum momento vão perceber assim: poxa vida, eu fiz diferença na vida de alguém. Eu fiz diferença na vida de alguém. Até aquele que é o mais humilde, talvez o mais fraco, talvez o mais inadequado para alguma atividade, aquela pessoa faz aquilo e entende, percebe que fez diferença na vida de alguém. Por quê? A satisfação da nossa vida não está em agradar a si mesmo. Você quer ser feliz? Entenda, não é agradando-se a si mesmo, mas cuidando dos outros. A satisfação vem de doar-se. Por quê? Deus nos fez para servirmos. Deus nos fez para servir a Ele e ao próximo. E aí, por que importa servir? Vamos para o próximo slide. Importa servir. É importante. É importante em que sentido? Quero dar alguns exemplos. O primeiro, porque Deus se fez servo. Na pessoa de Jesus, Ele revelou o máximo disso. Deus se fez servo. É importante servir porque, em segundo lugar, é importante servir porque Deus nos fez para servir. Deus nos fez para servirmos aos outros, viver além de si mesmo. É importante servir também por quê? Porque Deus nos convida para servir, Ele está chamando, Ele diz: olha, há muitas demandas, mas são poucos os trabalhadores. O campo é grande, mas são poucos os trabalhadores. Deus está trabalhando, nos chama para trabalhar com Ele, e há muitas necessidades, por isso, Ele está convidando a mim e a você para servir. E sabe, a última coisa que nos diz um porquê de servir, é porque Deus recompensa o servo. Olha a grandeza da obra de Deus. Jesus nos levantou da morte, nos ressuscitou com Ele. Só essa graça já seria o suficiente para a gente fazer tudo na nossa vida. Só a salvação, só a intervenção dele na nossa vida já seria o suficiente em nos transformar, mas além disso, há uma recompensa para quem trabalha. Irmão, você já parou para pensar por que que você foi salvo? Por que que você foi salvo? Será que nós fomos salvos, como muitos anos a igreja ouviu? Nós somos salvos por Jesus para quando a gente morrer e ir morar no céu. Não há engano maior do que esse. Porque a Bíblia não fala que nós vamos morar no céu em lugar nenhum. A Bíblia fala de novo céu e de nova terra. Céus e terra se tornarão uma só coisa. E a Bíblia fala que nessa nova realidade Deus será tudo em todos. Haverá paz, alegria, justiça, plenitude em todos os sentidos. E a Bíblia não fala que nós vamos ficar lá tocando harpa no céu. Tem uns que pensam que vão virar anjo, vão ganhar asa. Não, nós seremos como Jesus. E o mais interessante é que ao vivermos nessa nova realidade, novo céu e nova terra, nós vamos poder cooperar com Deus, trabalhando sem pecado, sem cansaço, sem maldade, servindo a Ele por toda a eternidade, com toda a inteireza do nosso ser. Olha que coisa maravilhosa, olha que visão. Nós não fomos salvos para viver férias eternas no céu. Nós somos salvos para ser úteis. Nós somos salvos para servir.
Nós fomos salvos para, a partir de agora, começar a fazer diferença. E veja, Deus ainda assim nos dá uma recompensa. Deus recompensa. Primeira recompensa, se você quer anotar, uma recompensa espiritual. A Bíblia fala de galardão. A Bíblia fala de uma recompensa espiritual que aguarda aquele que serve. Há um galardão para cada um. Há uma recompensa divina por tudo aquilo que nós fazemos. Mas há uma recompensa também emocional. E essa recompensa tem a ver com o sentido que a nossa vida tem, a nossa motivação. Deus nos recompensa emocionalmente. Deus nos recompensa nos dando paixão, nos dando cada vez mais alegria em servir. Mas também Deus nos recompensa fisicamente, renova nossas forças. E perceba o seguinte: uma pessoa desmotivada, se você der a ela uma sacola de supermercado com 1 quilo de feijão, você falar assim: olha, leva ali para mim, o desmotivado ele vai carregar parecendo que é 1 tonelada. Ele vai carregar aquilo ali, vai ser um fardo, vai ser o momento pior da vida dessa pessoa, e do seu também, porque é triste ver alguém trabalhando com má vontade, não é verdade? Agora, pegue alguém motivado, coloque um saco de cimento nas costas, fala assim: leva ali em cima para mim, mas é agora. A pessoa vai arrastando, ela vai do jeito que dá, mas chega do outro lado, ela sorrindo, está aqui, ó. Pode estar cansado, pode estar o que for, mas a motivação, a paixão, traz um resultado físico. Uma pessoa motivada, ela vai 100%, ela vai 110%, 150%, 200%, ela rompe limites fisicamente. E Deus nos fez para ter essa recompensa. Sabia que há hormônios que são liberados quando nós fazemos o bem às pessoas? Sabia que o seu corpo libera hormônios? Você foi criado para isso. E o seu corpo te recompensa quando você faz o bem a outra pessoa, quando você serve alguém, quando você termina tudo. Eu imagino o pessoal que chegou ontem à noite em casa, vindo do Promifé, deitou na cama com o corpo cansado, mas coração pulsando, não é verdade, Cícera? A gente pode depois pegar o testemunho desses voluntários aí de novo. Coração pulsando, aquela alegria. Se tivesse que começar mais uma semana, vamos embora. Porque o corpo está energizado, cheio de vigor. Não porque está malhadão, saradão, não. Porque há uma resposta física. Deus recompensando a cada um que serve. Isso aqui, às vezes você não precisa nem ser crente. A recompensa física e emocional, você não precisa nem ser crente. Por isso que tem tantas pessoas fazendo caridade, tantas pessoas se envolvem com isso, porque elas descobriram que há uma recompensa física e emocional. Tem gente que tem o seu trabalho, tem a sua atividade, mas se envolve com tantas obras humanitárias aí, tantas obras de caridade, porque elas sabem que existe uma recompensa física e emocional, sabe que existe um sentido em fazer aquilo. E por último, o que temos então a oferecer? Talvez depois disso tudo você se pergunte: tá, mas o que eu posso oferecer? O que eu tenho para oferecer? O que eu posso dar então? Eu entendi que Deus me criou para servir, que eu tenho que fazer diferença, eu entendi que eu tenho um meio de vida, mas eu tenho uma missão de vida, e essas coisas têm que ser administradas em paralelo. Mas o que eu posso fazer então para servir? Sabe um grande engano, uma mentira que as pessoas se apegam? Elas falam assim: poxa, Jesus, ele é o meu exemplo, mas Jesus era Deus, né? Jesus é Deus, eu não sou Deus. Espera aí, deixa eu transformar essa água em vinho aqui. É água, purinha. Não virou vinho. Jesus é Deus.
Mas olha, Jesus é 100% Deus, e Jesus é 100% homem. A divindade de Jesus não atrapalha em nada a humanidade de Jesus. E o fato de Jesus ser 100% homem não influencia e nem atrapalha em nada o fato dele ser 100% Deus. Por isso que a Bíblia fala de filho do homem e filho de Deus. Porque em Jesus essa realidade, ela está misturada. Jesus não é 50% e 50%, não. Jesus é 100% homem e Deus. Isso significa, irmãos, para cada um de nós, que tudo aquilo que Jesus fez é possível que a gente também faça. É algo que nós também podemos assumir. Tanto é que ele disse, olha, as obras que eu faço, vocês o quê? Farão, e ainda maiores. Porque você não precisa ser Deus para fazer as obras de Jesus. Você precisa andar com Deus para fazer as obras de Jesus. Porque é exatamente o que Jesus fez. Então, o que eu tenho a oferecer? A primeira coisa é que Ele nos deu dons. Nós temos dons. Você tem um dom. Deus te mandou para esse mundo com uma bagagem. Deus te mandou para esse mundo com uma mala. Talvez você pense assim, não, mas eu só tenho uma mochilinha. Deus só me deu uma pochete. Eu vim com pouquinha coisa. Eu só tenho um canivetinho. Deus só me mandou para esse mundo com canivete. Olha, o que eu sei que o seu dom é poderoso, porque ele foi dado por Deus. Deus nos deu dons, e nós temos esses dons a oferecer. Talvez você ainda não descobriu qual é o dom que você tem para oferecer. Vai experimentando. Hoje, enquanto a gente está aqui, está acontecendo uma experiência muito interessante. A gente está aqui para falar de voluntariado, a gente está aqui para falar de serviço. E em paralelo, durante as últimas semanas, nós fizemos lá uma enquete no grupo da igreja, fizemos um recrutamento. Irmãos, nós precisamos de voluntários para trabalhar com as crianças. E apareceu um monte de gente que a gente nem esperava, glória a Deus. Vários voluntários, talvez não seja o dom da pessoa. Talvez não seja o dom da pessoa estar ali trabalhando com criança. Talvez a última coisa que ela pensou na vida dela é trabalhar com crianças, mas às vezes ela não trabalhou diretamente. Teve gente que preparou o lanche. Teve gente que ficou do lado da criança, mas eu não sei dar aula. Mas ficou do lado da criança, apoiando, levando a criança para lá, acompanhando para ir no banheiro. Teve gente que fez palhaçada para as crianças, ficou lá brincando. Nós descobrimos até os talentos aí dos fantoches aí, com os irmãos. Eu não sei o meu dom, então começa a praticar, procura o que fazer. Você vai descobrir. E eu creio num Deus que dá dons conforme a necessidade da igreja. Quem sabe você não tinha esse dom, mas Deus te deu, porque você o pediu. Porque você disse, Deus, eu quero fazer algo para te servir. A propósito, eu estava pensando nisso, inclusive, pastor, ontem à tarde eu estava pensando exatamente nessa frase, nesse contexto. 99% das nossas orações são pedidos para Deus nos servir. Aí você fala, não pastor, mas eu sou grato a Deus. Você é grato porque Ele te serviu. Quando começarão as orações, onde nós vamos dizer, Deus, eu não quero nada, eu só quero te servir. Eu quero algo para fazer a diferença no teu nome. Eu quero um dom para usar para o Senhor. Eu quero uma habilidade para eu usar para a sua glória. Ele nos deu dons. Próxima coisa, Ele também nos deu um novo coração. E esse novo coração agora é amoroso, esse novo coração agora vence o egoísmo, vence a nossa vaidade. Esse nosso novo coração nos permite renunciar.
Esse novo coração nos permite fazer diferença. Esse novo coração, ele é voluntário. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito voluntário, um espírito de devoção, de entrega, que se prontifica e diz: eis-me aqui. Olha que coisa linda. Nós temos um novo coração que também é sensível, que percebe as necessidades e começa a responder a elas. Então, Deus nos deu dons, nos deu também um novo coração, e sem dúvida alguma o seu Espírito que habita em nós. Terceira coisa, Ele também nos deu recursos. Todos nós temos algo a oferecer, do mais novo ao mais velho, do mais fraco ao mais forte, do mais capaz ou o mais treinado, o mais qualificado, digamos assim, até aquele que é o mais indouto, até aquele que é o mais simples, até aquele que não tem nenhum diploma na parede. Todos nós em Cristo descobrimos que temos algo a fazer. Não é desculpa, nem mesmo o seu estado de saúde é desculpa. Não sei se você sabe, mas lá nas minhas bandas, lá nas minhas terras, andou um missionário chamado Salomão Ginsburg. Salomão Ginsburg foi aquele que compilou o Cantor Cristão. Não sei se vocês sabem, mas o Cantor Cristão foi um ajuntado de um monte de música, e também não sei se você sabe, mas algumas músicas do Cantor Cristão são de melodia de cabaré, só para você saber aí, os irmãos que gostam muito do Cantor Cristão, né? Eles pegavam as músicas que era mais tocada, nos cabarezinhos da vida, e botava. Tem gente que se escandaliza com isso, né? Não é à toa que tem uns hinos aí que a gente não dá nem para cantar, mas está lá no Cantor Cristão. Salomão Ginsburg, então, reuniu as canções mais conhecidas, né? Ele era um missionário e atuou lá na região do Norte Fluminense, saía pregando um monte de lugar e fez uma grande diferença, até que um dia ele estava a cavalo e uma farpa de um galho entrou no olho dele e o tornou cego. Um americano, aqui no Brasil, um missionário, aquilo não o impediu de continuar fazendo a obra do Senhor, não o impediu. Me deu aula no seminário, pastor Francisco Sanches, foi missionário da Junta de Missões Mundiais na África, e ele, na verdade, foi missionário no campo da África do Sul, mas atendia até a África Central ali, Botsuana, e ele atendia todo aquele território. Ele e a esposa dele trabalhavam lá, trabalharam por muitos anos. Um dia, ele estava trabalhando, lidando com alguma coisa, e uma aranha o picou. E aquela aranha tirou muito da sua mobilidade, aquela picada tirou muito da sua mobilidade física. Ele passou a andar devagarzinho, e ele dava aula para nós no seminário já com uma idade bem avançada. Ele deu aula quase até morrer, mas aquilo não o impediu de servir a Deus. Deus nos deu recursos, mas eu não tenho financeiro é o de menos. Filho meu, dá-me o teu coração. Dá o teu coração para o Senhor, dá o teu coração para o Mestre. Todo o resto será dado. Todos nós temos algo a oferecer. A gente só não descobre porque não se entrega. Mas quando você se entregar, você então descobrirá. E por último, Ele também nos deu oportunidades. Foi Jesus quem disse: erga os olhos para ver os campos brancos. E quando a gente fala de oportunidades, nós não estamos falando simplesmente de oportunidades na igreja.
Nós não estamos falando de oportunidade simplesmente aqui. Tem gente que pensa que a oportunidade é para você poder fazer alguma coisa na igreja. A oportunidade é para você poder fazer algo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pregar, eu vou cantar, eu vou tocar um instrumento. Eu vou ser professor da EBD. Olha, todas essas são também oportunidades. Mas você já parou para pensar que essa oportunidade é de 15 minutos numa semana? A oportunidade de ser professor da escola bíblica, 1 hora por semana. Será que Deus te salvou para 1 hora na semana? Foi para muito mais. As oportunidades para servir a Deus estão para além das 4 paredes da igreja. Você descobre aqui, você inicia aqui, mas elas vão além. Elas vão adiante. Nós somos chamados para servir a Deus e há tantas oportunidades, que serão enxergadas quando nós começarmos a buscar e procurar a nossa missão de vida. É isso que eu nasci para fazer. E aí você vai ver Deus colocando a mão dele sobre você, e aí você vai ver Deus te abrindo portas, você vai ver Deus dando recursos, você vai ver Deus fazendo com que você sinta-se cada vez mais capaz de fazer algo. Irmãos, há tantas criancinhas que têm dificuldade de leitura, e há tantas pessoas que sabem que poderiam ensinar essas crianças a ler melhor, contar histórias para elas, ajudá-las a ler. Há tantos adultos que têm dificuldade. Há tantas pessoas que precisam, às vezes, de um toque, de uma instrução. Há tantas crianças, olha, os relatos que eu tive ontem do trabalho, por exemplo, que foi feito lá na 35, de tantas necessidades, tantas carências para as crianças. Há tantas mães precisando de apoio para lidar com seus filhos, há tantas pessoas sendo atormentadas por problemas, tantas pessoas precisando de um apoio, por exemplo, para lidar com a perda de um familiar, de alguém que amava, tantas pessoas precisando de apoio para lidar com um divórcio, há pessoas precisando de ajuda, adolescentes, jovens precisando de ajuda para se libertar do vício da pornografia, ou até mesmo do vício do próprio celular. Há tantas crianças que têm dificuldade motoras, já reparou? Hoje em dia os moleques são meio corcunda assim, e não sabem nem chutar a bola. Chuta a bola aí, todo torto. Por quê? Porque não desenvolveu a sua coordenação motora. Nós precisamos de homens e mulheres que se levantem, coloquem não a Bíblia debaixo do braço não, coloque uma bola debaixo do braço, com a Bíblia no coração, para chamar a galera para jogar uma bola. Há uma geração de órfãos precisando de pais, precisando de mães. Tudo que nós precisamos fazer é responder a esse chamado. Há tantas necessidades, e eu tenho certeza que há em cada um de vocês soluções incríveis e respostas incríveis de Deus para o clamor do mundo. Não pense que você está ocupado demais. Não pense que você precisa capacitar-se ainda mais. Não pense que você precisa ser um crente mais santo, mais devotado. Vou te dizer, a santidade na sua vida vai crescer quando você botar a mão em algo que Deus está trabalhando. Você vai se tornar mais santo quando você descobrir o que Deus pode fazer na sua vida, e quando você começar a cooperar com Ele. E eu creio que nós faremos diferença para a glória de Deus. Levante e resplandeça no nome de Jesus. Amém? Quero abrir aqui alguns instantes para perguntas. Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta para fazer, tem alguma colocação. Só levantar a mão que vai chegar um microfone aí, não sei como, porque acho que agora eu sei como. Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Anotou alguma coisa? Quer destacar alguma coisa? Agora é a hora. Levante a mão
o cálice para sempre, amém. Para sempre não, irmãos, para sempre é muito tempo. Alguém? Pode perguntar sem problema, sem constrangimento. Ok? Então vamos fazer o seguinte, na próxima semana nós vamos prosseguir, na próxima semana nós vamos entrar em campo, e nós vamos ter alguns apontamentos específicos sobre como ser um voluntário, como eu posso fazer para servir a Deus, porque a igreja é tão importante. O pastor já começou hoje dando várias dicas para nós, vários esclarecimentos, ensinos preciosos sobre a importância de sermos voluntários, de sermos usados por Deus. E na semana que vem a gente vai se aprofundar, então, entrando em campo para realizar isso para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe. Nós vamos disponibilizar esses slides aqui lá no grupo da igreja. Então, se tem alguma coisa que você não anotou, acredito que vai trazer, vai refrescar a sua memória. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer. É um momento tão especial para nós. Pensar mais especificamente sobre isso. Nós, batistas, nós destacamos um tópico da nossa declaração doutrinária, ou seja, daquilo que nós cremos, para falar sobre mordomia cristã. O que nós estamos falando é sobre isso, sobre cuidar daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Nós estamos falando sobre missões, evangelismo e missões, porque essas coisas estão relacionadas. A nossa vida é missionária. As nossas ações, elas revelam um Deus que está agindo e operando no mundo e quer salvar e quer transformar vidas. E você, eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, está sendo chamado por Deus para fazer parte disso. E eu creio que nós vamos ter muitas oportunidades. Talvez Deus vai usar você para criar oportunidades, para fazer nascer ministérios, para fazer nascer novas ideias para servirmos ao mundo. E quem sabe, Deus vai colocar no seu coração um despertamento para participar e investir em tantas oportunidades, em tantos ministérios, em tantas áreas, que nós vamos disponibilizar em breve para a glória de Deus. Feche seus olhos aí. Pai, muito obrigado, porque nós somos salvos. Obrigado porque a Tua salvação é mais do que a gente possa imaginar. E ela é tão poderosa, Deus, que não cabe em nós. Ela é tão poderosa que nós somos empurrados, nós somos levados, nós somos, ó Deus, até mesmo constrangidos a operar, a agir, porque há tanto em nós. Ah, Deus, ajuda-nos a descobrir o que o Senhor depositou em nós, os tesouros do conhecimento, da grandeza, da sublimidade, da majestade de Cristo Jesus, e do seu poder que opera em nós, o poder que o ressuscitou dos mortos, o poder que nos vivifica, o poder que nos dá vida abundante, vida eterna aqui e agora. Deus, ajuda-nos a fazer fluir o rio de água viva que está em nós, mas para que ele alcance a tantas pessoas. Deus, que dentro do nosso dom, dentro do nosso chamado, dentro, ó Deus, do nosso amor ao Senhor e amor ao próximo, nós possamos enxergar oportunidades para servir, criar oportunidades para servir e fazer, ó Deus, aquilo que está diante de nós, muitas vezes de maneira tão simples, ó Deus. Mas eu lhe peço, livra-nos, ó Deus, de viver uma vida miserável pensando em nós mesmos. Livra-nos, ó Deus, de viver uma vida voltada para nós mesmos, ó Deus. Livra-nos de uma vida egoísta, de uma vida cheia de vaidades. Livra-nos de uma vida inútil. Não foi para isso que nós fomos salvos. Livra-nos, ó Deus, de uma vida centrada nos nossos próprios desejos. E ajuda-nos a experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Cremos que o Senhor nos dá asas como de águia. É o Senhor quem renova as nossas forças. É o Senhor que nos dá vida e faz correr, ó Deus, dentro de nós, faz fluir dentro de nós, ó Deus, o Teu poder. Ó Deus, nós cremos, e por isso nós pedimos que a nossa vida seja para Te servir. Nós pedimos, ó Deus, que a nossa vida seja para o louvor da Sua glória, Deus. Nos ajude, ó Deus, a manifestar ao mundo essa visão
manifestar ao mundo, ó Deus, a tua salvação e manifestar que o seu reino já está operando, levantando homens e mulheres para serem servos, como Jesus, para servir como o Senhor também, ó Deus, nos serve trabalhando por nós, trabalhando em nosso favor. Muito obrigado, Pai. Nós aqui estamos e dizemos: eis-nos aqui, envia-nos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que você tenha um domingo excelente, abençoado, e que você viva para a glória de Deus. Nós temos ali um agrado. Você vai chegar ali, você vai descobrir, tá bom? No final ali você vai chegar e vai encontrar ali um agrado para você que veio na EBD de verão. Deus abençoe.